Existem profissionais que criam produtos e existem aqueles que criam novos comportamentos de consumo. Trazer uma gigante global para o Brasil exige mais do que traduzir manuais, exige adaptar uma cultura rígida a um mercado volátil, transformando o ceticismo em um negócio bilionário. Humberto Madeira foi o arquiteto dessa transformação. Ele liderou a chegada da Prudential ao país, consolidando a marca como a maior seguradora independente de vida do Brasil. Os números dão a dimensão do desafio. Sob sua visão estratégica, a operação alcançou mais de 2 trilhões em capital segurado, protege mais de 6 milhões de vidas e mantém um ritmo de crescimento de 25% ao ano. Humberto provou que o modelo de franquias é a ferramenta definitiva para escalar serviços de alto valor agregado em solo brasileiro. Hoje vamos entender as decisões críticas que definem se uma marca estrangeira prospera ou sucumbe no Brasil e como tropicalizar uma cultura centenária sem perder a sua essência. Humberto, o mercado está na escuta, seja muito bem-vindo ao Marketing Motion. Salve, Julinho! Muito obrigado aí pela oportunidade de falar no Marketing Motion. Obrigado aí aos ouvintes da Paradiso e uma honra estar aqui com vocês hoje para poder dividir essa história. Prazer é nosso e esse papo aqui a gente vai entender muito sobre internacionalização. A gente ouve no nosso dia a dia como internacionalizar uma marca para fora do Brasil, os desafios, o aculturamento, a parte legal, os consumidores. Agora, pouco se fala dos desafios de uma marca que entra no Brasil e você foi pioneiro nisso. Como é que foi esse primeiro passo em vislumbrar que a Prudential poderia dar certo no Brasil? Legal, esse é um tema super relevante e interessante, né? Porque a gente começou essa história em 1998, com o suporte lá dos japoneses e coreanos. Estou falando aí de quase 28 anos atrás, né? 3 décadas, né? E o seguro de vida ele tinha uma expressão muito pequena ainda no Brasil, como ainda é, mas naquela época era quase inexistente. Então, me chamou muita atenção a oportunidade de criar uma cultura de proteção no país, né? De oferecer um instrumento de garantia e de proteção financeira para as famílias brasileiras, para a sociedade. Naquela época a gente não tinha muita oportunidade de informação sobre esse tema, né? E o ponto principal foi esse. Acho que nós fomos bastante felizes, né, de contar aí com os japoneses e coreanos, apesar da companhia ser americana e ter mais de 150 anos, mas toda a gestão do negócio aqui no Brasil foi direcionada pelos japoneses e coreanos. E eles trouxeram para a gente um modelo de disciplina de execução, né? Isso aí fez uma enorme diferença aí para o nosso negócio. Humberto, e a cultura de seguro no Brasil naquela época, ela era totalmente diferente do que a gente vê hoje. Você teve que adaptar algum produto, algum plano para que o brasileiro pudesse enxergar o potencial que é ter um seguro de vida? Olha, Julia, a gente adaptou praticamente assim, o conceito maior foi a tropicalização, né? Porque antes, por exemplo, vou dizer, na cultura japonesa, o seguro de vida já era consolidado, assim como na cultura americana. Na cultura coreana, não. Era uma cultura em crescimento, né? Então, existe aí a parte de o que a gente chama de despertar da necessidade. Esse aí a gente colocou como um ponto central aqui, né? Porque não era simplesmente da venda de um produto, e sim de mostrar para o cliente uma real necessidade que até então ele não encontrava. Isso aí a gente procurou trabalhar até o estado da arte mesmo, né? Então tinha a apresentação da empresa, depois a gente fazia o despertar da necessidade para poder coletar as informações do cliente em primeiro lugar e entender o grau de necessidade que ele teria em relação a algum tipo de cobertura, né? Por mais que você tenha tido esse apoio dos coreanos e dos japoneses, fazer a expansão de qualquer negócio é desafiador. Você vê marcas no próprio Brasil para expandir para outro estado, às vezes não conseguem, porque a gente tem diversos Brasis dentro de um Brasil. E aí eu fico vendo, cara, como você teve, esse planejamento, essa organização para ir dando
o passo a passo em regiões no Brasil para que isso pudesse se tornar uma realidade. O que que foi, assim, de mais difícil no teu dia a dia? Assim, lembrando lá na década de 90 quando você começou a dar esse pa cara, o que que, assim, te incomodava e falava: "Eu preciso vencer esse desafio"? Olha, Julinho, assim, o maior desafio, imagino que seja a questão de disciplina, né, e paciência, não é isso? Porque, por exemplo, esse negócio, para dar certo, a fundação, as estruturas, elas requerem tempo, né? Você precisa de formar algumas pessoas para que elas comecem a ter prosperidade desse negócio e, a partir daí, eles se tornem multiplicadores. Então, assim, nem sempre a gente tem toda a paciência necessária, né, para poder construir um negócio. Mas isso foi fundamental, né, você, dá tempo ao tempo, né, assim como quando você planta, você faz assim, planta algum tipo de cultura, não adianta jogar mais água, deixar mais no sol, que vai crescer mais rápido, não é assim, né. Então tem que ter a disciplina da execução. Primeiro, buscar uma prospecção de profissionais que entendessem, primeiro, do negócio e principalmente do propósito, né, das pessoas acreditarem que o seguro de vida podia fazer a diferença de forma prática na vida de uma outra pessoa, né. Nós já pagamos aí, no Brasil, mais de 4,5 bilhões de benefícios. Agora, lá atrás foi muito difícil, né, porque as pessoas não acreditavam no seguro. Era antes o seguro em morte, né, e a gente introduziu o seguro em vida, né, das necessidades referentes à vida. Isso foi algo, assim, que fez muita diferença. O outro foi a questão de paciência mesmo, né, de você realmente não fugir das suas convicções, de trazer pessoas de alta qualidade. A gente tinha um princípio, olha, traga sempre pessoas melhores do que você, porque você vai crescer com isso, né, que você vai agregar valor tanto para o seu desenvolvimento, você vai gerar um conhecimento maior e vai poder multiplicar isso. Né? Isso fez muita, muita diferença para o crescimento da estrutura da organização. E Humberto, nesse, início, né, da tua expansão, você, contava com uma equipe mais estruturada ou você foi realmente contratando, selecionando, achando, escritório? Como é que foi essa organização inicial? Tá. A gente tinha todo o back-office, né, especialmente do Japão e da Coreia, com as referências do Japão e da Coreia. A gente teve que tropicalizar esses manuais e essas estruturas para as necessidades aí do Brasil, mas não, a formação ela foi plena, ela foi integral, foi um a um, né. Por isso que o crescimento orgânico ele é mais doloroso, né, porque ele demora mais, por outro lado ele é mais saudável, né, porque a partir do momento que cresceu, Estruturado. você tem as raízes fortes, você tem raízes estruturadas para poder gerar frutos e poder colher à frente, né. Foi um por um, né, então a gente trabalhou muito o modelo de recomendação, né, o modelo de qualificação, né, o modelo de certificação, né, e de satisfação principalmente do cliente e do parceiro de negócio, né. Quando começa então, aí começa no início é uma fé, né, você tem fé que pode acontecer. Depois, poxa, você passa a ter exemplos, referências, e esses exemplos, referências, eles começam a ajudar a multiplicar o negócio. Eu acho que é interessante que eu acredito muito na ambição, sendo diferente da ganância, né. Então, assim, ter a ambição de crescer é diferente da ganância de crescer rápido, né. Então a gente cresceu de uma maneira muito estruturada. É bem diferente, são valores completamente opostos, né. Eu fico imaginando, cara, o seguinte: hoje você pega uma determinada legislação, de outro país que você não consegue entender, e você não tem familiaridade, e aí você consegue, através de uma pesquisa no Google, hoje com inteligência artificial, você vai ali entendendo mais profundamente. Mas a gente está falando de 1998, década de 90, né. A gente não tinha uma globalização, muito menos, aparatos tecnológicos, né. E eu fico imaginando a cabeça do japonês que tem uma cultura, eh absurdamente restrita, segue passo a passo, eles são extremamente,
corretos, né, altruístas. E aí entra no Brasil, naquela época ali a gente tinha 4 anos de Plano Real, saía de uma crise inflacionária absurda, legislação ainda em construção, vamos dizer assim, para o mundo empresarial. Cara, como é que era, esse bate-papo com os gringos? Olha, assim, é bastante desafiador, né. Eu acho, assim, que a gente teve o privilégio de herdar, as melhores características de cada cultura, né. Então a companhia é americana, né, então dos americanos a gente herdou a capacidade de processos, né, o americano é super processual, né. E também, assim, um conceito bacana que eu acredito bastante, que é o make money, né. No Brasil a gente fala de ganhar dinheiro, né, nos Estados Unidos falam de fazer dinheiro, né, então eu acho isso muito interessante. Dos japoneses a gente herdou, assim, uma disciplina de execução absurda. O japonês ele é absolutamente o oriental, né, de uma forma geral, ele é muito cuidadoso com cada detalhe do processo, né? Ter hora para fazer as coisas, né? Entender, mesmo sem entender, olha, por que você está fazendo dessa forma? Um dia vai valer, um dia você vai valer a pena. E vou citar um detalhe super importante que eu desenvolvi e que aprendi, né, com os japoneses e coreanos, foi escrever, anotar. Na época eu não tinha o hábito de anotar, né, estudei comunicação social, relações públicas, e como bom brasileiro, eu chegava e falava: "Não, não, deixa eu prestar atenção ali". Ele chegava no final de um ano, 2 períodos, eu não tinha anotado nem meio caderno, né. E com os japoneses e os coreanos, cara, durante 6 meses de treinamento eu anotei 7 cadernos e criei um novo hábito, né, de anotar absolutamente tudo. Eu tenho esse hábito Ficou até maior do que hoje. a tua monografia na faculdade. Muito maior, né, eu tenho todos os cadernos, assim, porque alguns ensinamentos que eles deram naquele momento, eu fui usar 5 anos depois, uma dificuldade, um desafio, né, mas estava escrito, não estava só na memória. Dizem que a tinta da caneta mais fraca é melhor do que a memória mais forte, né, então, assim, esse registro das informações, você desenvolve uma nova forma de aprender, visual, auditiva e sinestésica, né. Você está registrando a informação e depois, se você ler, você pode aplicar. Incrível, ô Humberto, essa cultura oriental e principalmente japonesa, eu sou fã, cara. O japonês ele tem uma expressão que se chama Kokorokubari Kikubari, né, que significa o quanto que um ser humano tem a capacidade de pensar na outra pessoa. E você vê, cara, o quanto que eles se preocupam com o altruísmo, em fazer o correto, em ver aquela pessoa saudável, prosperando, sabe. Não tem a característica que você mencionou agora da ganância, eles querem crescer juntos. Então, assim, se você anotou, cara, esses ensinamentos todos aí, você tem realmente uma enciclopédia para você de vida, né, cara, porque a gente aprende muito na prática, né, e quando a gente é esperto, né, quando a gente é atencioso para pegar os detalhes, cara, pode ser que aquele detalhe não sirva agora, mas ele vai servir em algum momento da tua vida. Exatamente. E um outro princípio que eles têm também muito forte, que é o Kaizen, né, que é a melhoria contínua. Então, quer dizer, como que você consegue evoluir? Fez um trabalho, poxa, visitou um cliente, o que que você aprendeu dali? Né? Foi legal? Muitas vezes você aprende mais no erro, né, daquele cliente que não fechou. Né? Isso, por que que não fechou? Quais as objeções que você teria que trabalhar? Então, assim, isso é muito legal, preparo, né? Você chegar preparado para o negócio, né? E, ao mesmo tempo, registrar, não confiar só na memória. Isso aí, Isso é cara. muito legal. A memória é boa, mas às vezes falha. Humberto, eu sou da indústria do varejo e do franchising, você também está em serviços e no franchising. E é comum a gente, escutar nessas reuniões, eventos, muito sobre o papo que a gente está tendo aqui no início do Marketing Motion, sobre internacionalização. É normal a gente ver empresas brasileiras que tentam ir para o exterior e não conseguem alcançar resultado.
E, eu já tive, projetos de internacionalização e eu tenho até hoje, e eu ouço muito do empresário, dono, fundador ou executivo que vai levar esse projeto adiante, falar que o grande motivador, às vezes, é sair do Brasil para ter uma vida no exterior. E ele traz junto com ele esse negócio, que ele teve sucesso no Brasil. E o resultado disso, na maioria das vezes, e aí quase 100%, é que o negócio ele não prospera, né. O que que o Humberto aprendeu e poderia dar de lição para esses investidores que almejam, eh, passar essa fronteira Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa, Brasil, Japão? O que que tem de aprendizado aí, Humberto? Olha, Julinho, acho que são vários pontos, né. Primeiro é a gente usar a maior fonte de inovação que existe, que são os nossos ouvidos. Né, a gente tem os olhos e os ouvidos ali, que eu acho que é uma fonte de inovação incrível, né. Perguntar, entender a cultura, antes de querer implantar qualquer produto ou serviço, né. Eu tive a oportunidade de ser expatriado durante um tempo, eu morei na Polônia e dei o suporte à operação durante 2 anos e na Itália também. Ajudei o México, outras operações. E foi muito interessante, porque realmente é o que você acabou de falar, é a cultura. Né? Então, primeira coisa é entender as necessidades, a cultura, o povo, como eles se comportam, para depois querer implantar. Eu acho que a gente tem uma coisa aqui no Brasil que ele é muito sólida, é muito legal e nem sempre perceptível, que é a alegria de fazer as coisas, né? De fazer com energia, né? A troca de energia, você fazer rituais. Eu acho que isso é importante em qualquer país que você vai levar. Né? Disciplina de execução e qualidade para atender o seu cliente, né? De que forma aquele cliente entende, qual que é a dor real daquele cliente para a gente poder atender e adaptar tanto produto a serviço àquele modelo de cliente, aquele modelo de país. Acho que o Brasil ele tem assim um universo, nós somos um continente de oportunidade. Né? E a demanda realmente por produtos brasileiros hoje, o Brasil hoje é uma referência, né? É quase uma moda, né? Assim, as pessoas querem viver aqui esse estilo de vida aqui do Rio, do Brasil. Então, assim, mas como que eu adapto essa cultura à necessidade de cada país, né, de cada dor? Então, entender, usar o ouvido e os olhos, né? Observar, entender, conversar com os clientes, adaptar, fazer pequenas adaptações, a famosa tropicalização, né, que existe aí para poder implantar com qualidade, né, produtos, serviços. Eu acredito muito no modelo, Julinho, que a gente chama de Money, Medal and Mission, né, 3 M's. Né? Sabe o 3M ali? A gente pode pensar no post-it. Né? Qualquer coisa que você vá oferecer, você tem que falar, por exemplo, da parte financeira. Né? Tem que ser bom, tanto para o cliente quanto também para o seu distribuidor. Segundo, a parte de medalha, reconhecimento. Não é isso? Assim, como que você faz ali? Como que você valoriza os melhores? Como é que você troca experiência? E o terceiro, a parte de propósito, né? A missão. Não é isso? Como que você garante, por exemplo, que está oferecendo algo que vai fazer a diferença de forma prática na vida do outro e não simplesmente ser uma venda sem sentido? Perfeito, cara. Isso norteia, né, em processo de expansão, internacionalização, quando você tem, esse guia e você consegue ir preenchendo essas prateleiras, isso vai te guiando. E isso vai diminuindo os riscos, vai diminuindo a tensão, porque fazer internacionalização não é como abrir uma segunda loja no mesmo bairro que você já teve sucesso. É muito do que você trouxe aqui, cara. É ter ouvidos, planejar, escutar se aquele teu produto ele pode ter uma aceitação, então pesquisas que as pessoas ignoram muito, acham que é uma, despesa, mas é um investimento. É você entender, cara, se aquele lugar que você almeja ter a tua marca, as pessoas vão consumir o teu produto ou o teu serviço. Então, pensar, nessa fase eu acho que é extremamente importante. E você É, já passou
Pode falar. Desculpe, e deixa eu só complementar um ponto que eu acho que é importante, aí você falou a parte da franquia, né, eu acho esse universo do franchising fabuloso por isso. Primeiro porque a gente tem oportunidade de trocar muita informação e experiência, né, de pessoas de empresas, de negócios em fases diferentes. Geralmente uma franquia, você tem 4 pilares fundamentais, né, primeiro a marca e o know-how, né, depois a parte de processos estruturados, produtos e serviços e suporte, né? Isso funciona em qualquer parte do mundo, né? Se você trabalhar a tropicalização, ouvindo o cliente, colocando, você consegue colocar isso com esses 4 elementos. Perfeito, cara. Ô, Humberto, ainda para a gente fechar esse bloco, né, da expansão, que eu acho que é uma é um desafio, é algo que fica guardado no internamente no investidor, no visionário, no empreendedor. Muitas vezes ele não divide isso, porque, o insucesso cria muita frustração para esse empreendedor que dá esse passo, né. Então não se discute muito isso. Você vê o cara tentou expandir, aí não deu certo, tomou o prejuízo, às vezes ele fica calado, ele não divide. Eu acredito que você, na tua expansão, você teve erros e acertos, né. Existe algum erro que você cometeu no passado e que você falaria assim: "Pô, cara, olha só, faz o que você quiser, cara. Quer mudar com a tua família, quer vir com a tua família, mas isso aqui, presta atenção". É. Olha, o ponto assim que eu vou te falar que faz maior diferença, na minha opinião, é você investir tempo na captação e no recrutamento dos seus parceiros de negócio, né? Se você encontra a pessoa certa para fazer o trabalho, isso você acaba você tem menos trabalho de treinamento, de capacitação, de acompanhamento, né? Então, assim, eu sempre investi muito mais tempo no período de captação, de recrutamento. Se eu não tinha certeza, eu não captava. Tiveram, por exemplo, franqueados que eu vim captar 3 anos depois, né, foram recusados 2 vezes antes de serem, porque não estavam preparados para aquele momento. E hoje são referências dentro do negócio, né, então acho que isso faz a maior diferença, saber quem que você vai ser e vai ter como parceiro dentro do negócio. Talvez o maior erro, que eu tenha cometido nesse período, tentar acelerar muito um processo de recrutamento e captação, né, isso não funciona. É mais ou menos o seguinte, você querer casar e depois namorar, né, é melhor você Exato. namorar e depois casar. Exatamente. Ô Humberto, e você expandindo o negócio, estruturado, vem o desafio de você, crescer, né. E esse crescimento, às vezes, você bate num número, volta, bate, volta, e vocês fizeram uma expansão e crescimento no Brasil, assim, que é um case, não só para o franchising, mas também para o todo o segmento econômico do país. O que que você vê de desafio e aonde é que está o ajuste para que o teu franqueado pudesse acreditar e comprar e recomprar e seguir contigo nessa jornada? É um discurso comercial? É o perfil dele? O que que faz a diferença aí nessa tua expansão? Olha, primeiro, é colocar a pessoa certa, né, você investir tempo em encontrar a pessoa que se identificou com o propósito, com o negócio e que vai realmente ter a necessidade de fazer aquilo se desenvolver e crescer. Depois, eu acredito muito, Julinho, nos rituais, na disciplina de execução. Por exemplo, no nosso negócio, toda segunda-feira, a gente faz uma reunião motivacional, de reconhecimento. E nessa reunião você troca as melhores experiências. Quem teve as melhores performances, Isso né, do quais teu foram os time ou melhores dos franqueados? dos franqueados, né, do time. Isso Você se reúne expandiu com os franqueados. com os franqueados. A gente faz isso como um padrão para a rede. Toda segunda-feira, a gente chama isso de Monday Morning Momentum, né. Caramba, Segunda-feira, mas é online, todo mundo online, é isso? ó, aí cada ponto de apoio tem a sua estrutura, né, a gente manda o direcionamento, alguns drives, e a gente faz esse reconhecimento dentro dos pontos de apoio, né. Então tem tanto presencial, com a galera que vai pessoalmente, quanto online, aquele que não consegue participar, mas existe um ritual, né. Segunda-feira às 9 horas da manhã, de 9 até às 10h30, o foco é reconhecimento. Então a gente dá ali tanto uma injeção de reconhecimento quanto de propósito também,
né? Os melhores negócios fechados, os maiores capitais segurados, né? Aquelas histórias mais interessantes são compartilhadas na segunda-feira. Na quinta-feira, o foco é treinamento. Não é fazer gestão, nem nada disso. É treinamento. As melhores práticas. Dividir os erros, os acertos, fazer role play, né? Fazer simulação do processo de venda, trabalhar as objeções principais. Isso de maneira religiosa, disciplinada. Segunda-feira, reconhecimento. Quinta-feira, treinamento. Eu acho que isso é fundamental para qualquer rede, né? Quando faz o treinamento de forma contínua. Por quê? O treinamento ele é importante, ele não é urgente. Né? E a gente acaba deixando ele de lado, porque fala, puxa, não, eu tenho que fazer essa parte da administração, eu tenho esse outro ponto para colocar. Se você coloca isso de uma maneira muito disciplinada, olha, este período aqui na quinta-feira de 1 hora e meia é focado em treinamento. E aí você permite com que existam experiências diferentes. Né? A gente sempre colocava um pouquinho da teoria do negócio e muito da prática. E a prática vindo entre os franqueados, né? No mesmo nível, né, de negócio. Por exemplo, você tem um franqueado lá que tem mais de 1.000 clientes, por exemplo, e o outro que tem menos de 100 clientes, eles vão estar em momentos diferentes. Então, a gente procurava deixar os de 100 com de 100 e os de 1.000 com de 1.000. Né? Porque as dúvidas, os desafios, os direcionamentos são diferentes, né? Até para que esse de 100 tenha a ambição de chegar no de 1.000, né? É sempre uma competição, mas você vê que o ponto, disso tudo, essa cultura americana de estar sempre dando feedback, de estar sempre ajustando. O americano tem muito isso da reunião de 5 minutos. Antes de abrir a loja, o gerente reúne todo mundo e aí começa a falar: "Ó, ontem aqui deu certo, aqui não deu errado, essa área aqui não foi explorada, essa prateleira aqui precisa mudar". Então e agora com a tecnologia ele consegue ver o termômetro da loja, ele consegue ver se o cliente pegou e deixou na prateleira. Então, esse feedback, essa reunião de 5 minutos antes de começar o dia, dá munição para o teu vendedor, para o teu agente, né, ele ter, informações e buscar melhorar o resultado. Então isso eu acho que vocês fazem de excelência. Imagina, uma rede gigantesca, ter a informação e uma coisa que eu fiquei, pensando, quem dá esse discurso, ô Humberto, ele é capacitado para ter o mesmo discurso, a mesma orientação para toda a rede ou é uma análise mais regional? Aí existem 2 formas, né, por exemplo, a gente manda um frame toda semana daquilo que vai ser recomendado falar, os pontos importantes para serem falados na segunda-feira e na quinta-feira. E aí existe a tropicalização regional, né, porque aí o master franqueado, ele tem a liberdade de acrescentar valores, não de tirar aquilo que foi colocado, tá, como pontos mínimos ali, mas de acrescentar outros pontos também. E aí a gente vai trocando as informações, né. Quem está tendo o melhor resultado na semana, no mês, no destaque, no início, ou os veteranos. Então, tudo isso é trabalhado de uma maneira muito síncrona, né? E é incrível, como as barreiras elas precisam ser quebradas, né. O franqueado é normal o franqueado achar que treinamento não faz parte da rotina dele. E você vê no varejo, às vezes o franqueado que já está, 3, 4, 5 anos, ele tem um turnover na operação e nessa nova contratação ele não manda, às vezes, o funcionário para um centro de treinamento, ele mesmo vai treinar, porque ele fala: "Não, mas eu já conheço essa operação toda, esse meu funcionário aqui está comigo já há 5 anos". Só que ele vai passar as informações que ele absorveu até aquele período. Ele está perdendo a oportunidade de mandar para o centro de treinamento de uma franqueadora que estuda aquele comportamento diariamente, que às vezes tem uma nova forma de venda, um novo pitch de, agregar ao cliente a venda, e ele deixa isso passar, né. E você mostra que a Prudential, ela investe em treinamento, porque treinamento não é, como você usou, não é urgência, né,
ela é repetição, é informação, é você ser provocado. E nós todos somos vendedores, né, a gente aqui está, nos vendendo, a gente está apresentando um produto, toda hora a gente está vendendo algo. E o franqueado ele precisa ter esse reconhecimento de que ele está numa rede, ele precisa agregar informação para melhorar a performance dele no ponto de venda. É, isso é muito legal, porque, por exemplo, principalmente, tem que aproveitar enquanto está quente, né. Ele fez uma boa venda, ele fez um bom negócio ali, ele quer falar sobre isso, né, qual a técnica usou. E outras técnicas, elas variam com o tempo também, né. Por exemplo, você tem ali, principalmente no varejo, olha, Dia das Mães chegando agora, né, tem o Dia dos Namorados, teve a Páscoa. Então, assim, que tipo de argumento vai ser colocado naquele momento para poder, fazer o trabalho? Qual que é o tema quente, né? Então, por isso que eu, particularmente, acredito muito na capacitação e no treinamento. Isso aí faz a maior diferença. Todos os grandes profissionais que eu conheço, franqueados, né, que se destacam, são aqueles que se dedicam ao treinamento. E a gente fala muito também na recuperação dos franqueados, né? E quando isso ocorre, a gente fala o seguinte: olha, volta para o básico. É o que você acabou de falar, né? Muitas vezes eu estou pensando só, olha, eu só mostro aquele franqueado que tem 1.000 clientes, mas o outro ali tem 100. Os momentos são diferentes, né? Então, eu colocar o de 100 para falar com o de 100 ali, ou de 100 para falar com o de 200, eu aproximo ele um pouco mais da realidade e voltar para o básico, né? Às vezes o que funciona é o simples, né? Você ouvir o cliente, atender bem, alguns argumentos ou jargões que são super, oferecer duas alternativas para o cliente, por exemplo, né? É Isso faz parar muita de diferença. às vezes pensar só em inovar, né. Acho que às vezes a gente precisa trabalhar de forma diferente. O que que é inovação e o que que é solução de problemas. Então, muitas vezes para você, inovar, você vai precisar fazer o back to basics. E muitas vezes para solucionar o problema, você vai ter que fazer o back to basics. Então, é sempre o básico e sem inventar muito, né, se a gente fizer aqui uma brincadeira botando o esporte, né, principalmente o futebol nisso, às vezes aquele técnico que quer aquele tipo de jogo mais rebuscado, mais inovador, ele não consegue ganhar o campeonato, né, diferente daquele que faz o feijão com arroz, entra, toca a bola, alimenta ali, preenche as intermediárias e ele acaba fazendo o campeonato às vezes com melhor performance. E performance foi o que você implementou do Life Planner. Fala um pouquinho para a gente, cara, como é que foi desenvolver essa estratégia de negócio? Olha, eu acho que assim, o primeiro passo é implantar um modelo, né, de negócio. Aí a gente está falando de life plan, um planejador de vida, né? Então, ajudar um brasileiro a entender a importância de você planejar os próximos passos, planejar a vida, né? Não somente até então o conceito de seguro de vida ele era muito relacionado à morte. E hoje é muito relacionado à vida, né? Apenas 18% da população brasileira tem algum tipo de seguro relacionado à vida. Desses, 68% são seguros coletivos, né, são coberturas de seguro de vida em grupo que geralmente são oferecidas aí por empresas como um benefício empresarial. Então o que a gente procurou levar é uma consciência um por um. Cada um de nós tem uma necessidade diferente, né? Cada um de nós tem uma composição familiar, idade, receita, despesa, condição de saúde diferente. Então é fazer esse trabalho de forma individual, né? Isso hoje, né, muito cada vez mais falado, né, sob medida mesmo, né, assim, só que a gente já faz isso há 30 anos, né, isso faz muita diferença, né, não oferecer só produtos, massificados, mas também produtos sob medida. O cliente quer se sentir especial, né, sempre, não é isso? Ele entender que aquilo foi feito para ele, né, naquele momento, atendendo a necessidade dele, com o nome dele, com o nome da família dele, com o nome do filho. Isso faz muita diferença. E Humberto, o Life Planner é um produto da Prudential de entender, customizar, né, para cada indivíduo. E aí a gente pensando nessa expansão, né, de tudo que a gente está falando, desse tom de voz, a gente sabe que dentro do franchising, manter o padrão, replicar a informação, a cultura é o grande desafio. Ainda mais quando você tem
mais de 1.000 unidades, né, centenas, milhares de franqueados. Qual é o grande desafio ali para que a Prudential possa ter essa sinergia cultural com o franqueado? Olha, você falou o grande ponto, né, que é a comunicação. Né, isso, como que a gente padroniza essa comunicação? Por ar, por terra, por mar e em todos os canais, né? Porque alguns entendem melhor, de repente, um podcast, o outro vai entender melhor lendo um texto, né? Então a gente tem que cobrir tudo, tem que ser holístico, né? Primeiro, ter uma disciplina, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um, um, um modelo de franquia em forma semanal com as informações relevantes durante toda a semana, né, massificando aquelas informações. Segundo, todas as reuniões de segunda-feira e quinta-feira. Né? Segunda, com característica de informação e de reconhecimento, quinta, com característica de treinamento. Então, esse contato contínuo, também o uso do WhatsApp, né, para poder apresentar as tendências, as informações, lembrar, ancorar o franqueado. Né? Então, de todas as formas que a gente pode, colocar ali o volume da informação que quer e que queremos que seja padronizado e estruturado. A gente acredita muito que o franqueado, e prova isso por números também, né? Aquele que segue o modelo, aquele que segue a rotina, que tem uma disciplina de execução, ele consegue prosperar mais rápido que o outro que quer desenvolver o seu modus operandi. Né? Com o passar do tempo, esses franqueados mais experientes nos ajudam a construir novos elementos. Né? Então, o papel do franqueado aí é fundamental nesse aspecto. Mas no início a gente fala: olha, segue o modelo. Tá? E depois ele vai ter. Ó, primeiro é usar o modelo para depois ousar dentro do modelo. Né? A Legal. gente usa muito esse modelo. Humberto, vocês são uma das redes com mais pontos de franqueados no Brasil, né? Como é que foi alinhar esse pitch comercial sem ser tão agressivo na expansão, equilibrando a reputação de uma marca centenária como a Prudential? Legal. A gente começou muito esse trabalho focado aqui no sudeste e centro e sul do país. Né? Esse trabalho ele foi muito inicialmente focado no sudeste e sul do país. Para quê? Para criar massa capaz de compartilhar isso em outras partes do país. Depois a gente foi para o centro-oeste, nordeste e norte do país. Como que a gente fez isso? Através do conhecimento e do crescimento orgânico. Aquelas pessoas aqui, por exemplo, do Sudeste, eles foram lá para o Centro-Oeste, foram lá para o Nordeste para poder fazer a expansão do negócio. Né? Foram conhecer a cultura, mas eles já tinham know-how para fazer. A gente nunca, por exemplo, capta um master franqueado direto. Tá? Primeiro, ele sempre faz o trabalho como life planner. Depois que ele tem a prosperidade dentro da necessidade de crescimento estratégico do negócio, é que ele vai poder adquirir uma master franquia. E o papel da master franquia é multiplicar esse trabalho da maneira que ele aprendeu. Então, assim, dá mais Interessante. trabalho, é mais lento, mas, por outro lado, depois que você atinge um determinado número, ele vira um crescimento exponencial. Eu acho que tem uma mensagem até agora aqui para os nossos ouvintes da rádio Nova Paradiso 89,5 FM, é que a Prudential, ela prefere fazer o que é certo do que é rápido. Não sei se vocês já perceberam, mas o Humberto colocou aqui várias vezes que dá mais trabalho, que dá mais trabalho, mas esse trabalho colhe frutos no futuro, porque ele idealizou, ele planejou, organizou e aí sim executou. Então, acho que é uma mensagem assim importantíssima, ou para quem já tem o negócio que está se estruturando, ou está com os desafios, ou aquele empreendedor que quer se aventurar, se estruturar e crescer através do empreendedorismo. Eu sou também muito dessa cultura. Às vezes é melhor investir o teu tempo nessa fase introdutória, entendendo aonde que você vai chegar, né, ou pelo menos aonde você gostaria de chegar, e aí você ir executando, porque se você faz tudo rápido, Humberto, as coisas tendem a dar um problema ali no dia a dia, né?
É, exatamente. E até para saber aonde acertou, até para saber aonde errou, fazer essas análises, né. Isso é fundamental, né, essa coleta de dados, essa informação, né, entender de fato aquilo que está funcionando dentro do negócio, aquilo que não está funcionando, para abandonar, né, as más práticas rápido e poder prosperar e multiplicar as boas práticas, né. Humberto, aqui no papo no Marketing Motion, a gente já conversou com algumas pessoas e eu tenho visto cada vez mais o assunto tecnologia vir à mesa. Como é que a Prudential está usando tecnologia num negócio que depende muito do corpo a corpo, da reunião, olho no olho? Legal. Olha, eu acho que o grande acelerador de tecnologia da indústria dos seguros foi o Covid, né, porque o nosso negócio era absolutamente, olho no olho e dar a mão para o cliente, né. E o Covid nos acelerou muito essa parte dessas interações. Hoje, por exemplo, um corretor franqueado do Life Planner, ele pode atender um cliente aqui do Rio de Janeiro, no Nordeste. Antes ele tinha que pegar um avião e ir lá, né. Então, assim, isso acelerou bastante o próprio conhecimento, as reuniões, né, o fato da gente fazer reuniões, por exemplo, a pessoa está num determinado parte do país e ela pode continuar assistindo ali do ponto de apoio, porque ele vai assistir, através de análise tecnológica. Outro ponto, né, que a gente não pode deixar de lado, é a parte da própria inteligência artificial, né, usar com respeito, com qualidade, mas usar, né, já não é mais o futuro, né, Julinho, isso é o presente, né, assim, como utilizar, aprender a fazer leitura de dados, aprender a fazer prompt, né, tentar entender o tipo psicológico de cliente, como que eu vou fazer a melhor oferta, né, quais as necessidades práticas, né, ter um CRM robusto para entender pontos de fricção, de atrito, e de satisfação de cada cliente. Eu acho que a tecnologia ela é fundamental, né, para a gente poder crescer os negócios, né, cada vez mais. Mas ela nunca vai substituir, eu acho que no momento que até inteligência é artificial, o que nos resta de uma maneira muito legal é a sinergia, a conexão, né, porque isso é que vai valer a pena, né. Aquela hora, por exemplo, que você cria o seu networking, que você cria confiança, não é isso? Porque o seguro, especialmente, é um negócio baseado em confiança, né. A partir do momento que eu tenho essa confiança, que ela é construída com o tempo, né, o tempo que faz ela gerar, a gente tem uma marca aí centenária, né, que é muito importante. E a gente sempre falou o seguinte: não existe negócio nenhum no planeta que seja mais importante que manter a reputação e a marca do negócio. E finalmente, tudo isso com ética, né, Julinho? Fazer algo que realmente beneficie o cliente, né? A gente não está falando aqui de vender uma vez, mas de vender sempre, né? De ser acompanhar a vida do cliente dentro das transformações de necessidade. Isso aí faz muita diferença. Perfeito. A tecnologia ela vai ser importante e cada vez mais a gente vai se tornar dependente dela, ainda mais com a inteligência artificial, do o nível que ela está chegando, a qualidade que ela está entregando, mas eu, sendo old school, eu acredito muito que olhar a sobrancelha ainda vai definir se aquela pessoa está chateada ou ela está feliz. Então, estar próximo, marcar um café para fechar um negócio, fazer uma apresentação, eu acho que isso, cara, é o encantamento que gera negócios tão frutíferos e prósperos. Eu acho que uma conversa que começa com um chatbot, ela não vai ser tão bacana quando começa com um cafezinho, com um pão de queijo lá de Minas, né, que você que é mineiro, né não, Humberto? Acho que É isso isso faz a aí. diferença, cara. Faz. Eu acredito sinceramente nisso, porque, de tudo, a inteligência artificial ela não vai conseguir colocar, que são as interações e as conexões, né, as sinapses, né, que nós fazemos nesses relacionamentos. Né, você está olhando no olho do outro, né, você está falando da sua palavra, você está falando da sua verdade, tem energia no meio disso, né, tem Exato. conexão, e isso aí que faz a grande diferença. Meu Isso amigo, transcende talvez. exato, sem dúvida. A gente está chegando aqui no nosso episódio com o Humberto Madeiro, no Marketing Motion. Humberto, antes da gente encerrar, eu queria fazer umas perguntas, aí você
responde de bate-pronto, fica super à vontade, tá? Mas eu queria saber o que que hoje, depois de décadas liderando uma empresa, o que que a Prudential é para o Humberto? Prudential para mim é proteção, né, foi onde eu construí a minha família, foi onde eu aprendi durante quase 3 décadas. Eu tenho 40 anos de trabalho, completei esse ano 40 anos de trabalho e 28 na Prudential, né, então assim, Parabéns. para mim foi aonde eu consegui, expressar, né, talvez eu não fiquei na mesma função, né, eu tive 5 funções diferentes nesses 28 anos, né, então procurei aprender muito também. Eu acho que uma das coisas legais também é essa curiosidade contínua, né, que não pode parar, a gente nunca pode achar que está bem, né, tem sempre algo ali a melhorar, tem sempre algo a estudar e a evoluir, né, sempre tem alguém que possa acrescentar valor aí para o negócio e para a vida, né, acima de Boa. tudo. O que que é mais desafiador, um franqueado ou um vendedor? Os 2 são muito desafiadores, né. Eu acho que o franqueado, ele tem o privilégio de ter o suporte de uma franqueadora, né, e isso é muito legal, né, assim, os 2 são eu acho que tanto o franqueado quanto o vendedor, os 2 são vendedores, né. Eu me considero Exato. um vendedor também, comecei a minha carreira como vendedor lá, minha carteira assinada lá atrás como vendedor, tenho muito orgulho disso, 1986. Caramba. Eh, mas os 2, eu acho que o franqueado ele tem mais suporte, né, e se ele segue a linha da franqueadora, ele tem mais chance de prosperidade. Muito bom. E se o Humberto tivesse que voltar, né, a fazer a expansão da Prudential no Brasil, só que esse ano não era 1998, seria 2026, qual seria essa primeira cidade a receber a Prudential? São Paulo, né. São São Paulo Paulo? São Paulo é 40% do PIB brasileiro, assim, tem um mundo ali dentro, né. Mas eu vejo, assim, todas as cidades, eu acho que o Brasil é um país grande feito de cidades pequenas, né, são 5.580 cidades brasileiras que nós temos, né, então, assim, tem algumas que são mais destacadas, né, mas São Paulo realmente faz muita diferença. Depois, o Rio, que é a segunda maior cidade, hoje minha cidade do coração, né, Belo Horizonte também, eu acho que o mineiro aí, recebeu muito bem essa cultura, mas São Paulo a gente está falando de 40% do PIB, né, então, assim, para Exato. negócio não tem igual, né. Não tem, é um outro patamar, né, apesar que fazer negócios no Rio é mais gostoso, né, tá Ah, ali sem dúvida, próximo à você tem praia, meu Deus do o céu, isso é calor maravilhoso. humano. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Humberto, olha, queria agradecer aqui em nome da Rádio Nova Paradiso, a sua presença em abrilhantar aqui o nosso programa, o Marketing Motion. Sem dúvida você deixou insights valiosos e muito obrigado, amigo, pela tua disponibilidade. Sei que a tua agenda é muito cheia. Foi maravilhoso bater esse papo com você. Uma honra para mim, Julinho, tá aqui conversando com você, com os ouvintes aí da Paradiso, nesse programa que eu considero tão importante, né, que vai fazer e que vai revolucionar o empreendedorismo no Brasil, né. Eu acredito demais aí que o brasileiro é empreendedor e ele precisa de orientação para poder chegar mais longe. Eu que agradeço e desejo muito sucesso a você no programa e aos ouvintes também. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Valeu, sucesso. Esse foi mais um Marketing Motion na Rádio Nova Paradiso 89,5 FM. O mundo dos negócios tem muito mais história e a gente vai estar aqui para contar. Nos vemos por aí.